Salve, salve, eu sou Eduardo Osório e a gente começa agora mais um vídeo aqui no Musicatessen, desembarcando em Londres, na Inglaterra. A gente vai falar de mais um grande disco de rock de 1968. The Kinks Are the Village Green Preservation Society é o sexto álbum de estúdio do quarteto britânico. Era o quinto ano de estrada e sexto álbum de estúdio dos Kinks, a banda que se formou lá em 1964 e que tinha uma pegada bem garageira no início e depois acabou mudando o estilo. Aqui ainda era preservada a formação original com os irmãos Ray e Dave Davis, Pete Quaife e também Mick Avory. O início garageiro tinha rendido a banda, o single, o hit, You Really Got Me. Depois eles mudaram de estilo, Ray Davies passou a escrever sobre o cotidiano inglês e sobre as suas observações da classe média britânica, com comentários sobre a sociedade da Inglaterra daquele período, e aí veio sucessos como Sunny Afternoon, Dead End Street e Waterloo Sunset. Pois bem, depois desses sucessos, a banda enfrentou algumas dificuldades e entrou numa decadência, até que The Kinks Are the Village Green Preservation Society foi lançado. Preservation Society é o último disco lançado pelos Kinks com a formação original. Pete Quaife deixaria a banda no ano seguinte. É um disco temático, não sei se dá para chamar de um disco conceitual. Green significa verde em inglês, mas também significa praça, parques, um espaço público destinado aí a atividades de esporte, lazer. Então, Village Green seriam aí esses espaços nas vilas, nos bairros. Com o crescimento urbano, esses espaços perderam lugar, foram diminuindo com o tempo. Então os Kinks aparecem ali 50 anos atrás como uma sociedade de preservação das Village Green, desses parques, dessas praças. Mas Village Green aparece também como uma metáfora sobre o passado, a memória e aquilo que o Ray Davies também gostaria de preservar. Bom, o disco tem 15 canções, todas compostas pelo Ray Davies, e elas foram gravadas ao longo de 2 anos. Não foram gravadas todas elas, especialmente para o disco. O Ray Davies tinha passado por uma fadiga mental e ele também se utilizou dessa dificuldade que ele teve para, enfim, expressar isso nas canções. O disco tem um forte apelo nostálgico, de evocação da infância, de memórias, que o Ray Davies traz nas suas letras e, enfim, costura aí esse tema ao longo das 15 canções, e a gente pode perceber ao escutar o disco. Johnny Thunder lives on water, feeds on life. Esse é o primeiro álbum dos Kinks produzido inteiramente pelo Ray Davies. Ele passou a produzir o disco depois que o Shel Talmy, que era o produtor da banda até então, largou. No disco anterior, o Ray Davies já tinha produzido alguma coisa, mas esse é o primeiro que ele produz inteiramente. As músicas foram gravadas nos estúdios da Pye Records, em Londres. Como eu falei, elas já vinham sendo gravadas, foram utilizadas músicas gravadas lá em 1966, 2 anos antes do lançamento do álbum. Então ele é meio que uma coleção de músicas. Como eu falei, a banda passava por problemas difíceis, também questões legais, questões familiares. O fracasso de um single lançado, Wonder Boy, trazia mais peso, mais carga para cima do quarteto. Aí é que a gente vai ter o Ray Davies como o líder da banda, né, o líder criativo dos Kinks. Além da guitarra, dos vocais, do teclado que ele toca também, ele toca outros vários instrumentos como oboé, trombone, sax e muitos outros. Quem participa também é Nicky Hopkins, tocando mellotron e teclado,
O Nick Hopkins, que integrava em 68 o Jeff Beck Group. Eu falei do disco Truth, do Jeff Beck Group, aqui no Música Testing. Outra participação especial também inclui aí a Razza Davis, a esposa do Ray Davies, nos backing vocals. Todas as músicas são cantadas pelo Ray Davies, mas o irmão dele, o Dave Davies, canta uma delas. Bom, aqui está a capa de The Kinks Are the Village Green Preservation Society, uma fotografia tirada em agosto de 68 no Parliament Hill, um parque na zona norte de Londres, feita pelo fotógrafo John Prosser, e a arte da capa foi assinada por uma equipe da Pye Records, da gravadora que lançou o álbum. Big sky, look down on all the people looking up at the big sky. Everybody's pushing one another around. Big sky feels sad when you see the children. Preservation Society foi lançado em 22 de novembro de 1968 na Inglaterra pela Pye Records. Nos Estados Unidos chegou no início de 69, lançado pela Reprise. O disco foi lançado em novembro, no final de novembro, mas era para ele ter chegado em setembro. Não chegou porque o Ray Davies pressionou para lançar um álbum duplo, a gravadora recusou. Eram poucos artistas que lançavam álbum duplo naquela época, mas o Ray Davies queria isso, não conseguiu, mas conseguiu ampliar um pouco o número de faixas e totalizar as 15 faixas que fecham aí o repertório do disco. E aí, como ele conseguiu negociar para aumentar para 15 faixas, o disco foi lançado um pouco depois, no dia 22 de novembro, recebeu boas críticas, foi aí um queridinho da imprensa alternativa dos Estados Unidos, circulou muito bem nessa cena alternativa, mas foi um fracasso de vendas, especialmente por conta da falta de um hit. E realmente, se a gente pegar a lista das músicas, tu não encontra ali nenhum dos singles de destaque, de sucesso mesmo, dos Kinks. Só que depois, com o tempo, esse álbum se tornou o disco mais vendido da banda. Hoje ele figura em muitas listas de melhores discos, é um dos 1001 discos para ouvir antes de morrer. É muito bem avaliado, o 8º mais elogiado daqueles lançado em 68, um dos grandes discos de rock de 68, e tem um fã ilustre, Pete Townshend, do The Who, tem este álbum como seu álbum favorito. Do You Remember Walter é a segunda faixa e uma das que eu mais gosto, também por isso eu destaco ela aqui. Tem uma introdução com piano e baixo bem pulsantes, aí entra a bateria, depois a guitarra, tem uma melodia bem nostálgica. O Walter é um amigo do Ray Davies, um amigo que jogava futebol com o Ray Davies na infância, e ele reencontrou esse amigo depois de um tempo, e desse reencontro surgiu a inspiração para fazer essa letra. Na letra ele faz perguntas, questionamentos, provocações, algumas reflexões ao Walter, e ele usa esse diálogo, que na verdade não é um diálogo, porque o Walter não responde, mas ele usa essa conversa, essa fala que ele faz com o Walter, e o próprio personagem, a própria descrição de quem o Walter se tornou, para passar a mensagem e evocar essas memórias, essa nostalgia que vem na música. E aí vem a visão do Ray Davies de um mundo, de uma sociedade decadentes, e aí ele trazendo na sua mensagem as coisas boas do passado que ele quer preservar. Bom, gente, hoje eu falei sobre os 50 anos de The Kinks Are the Village Green Preservation Society, um dos grandes álbuns de rock do ano de 1968, que tem muito disco de rock bom daquele ano, e de uma das bandas mais influentes do gênero. Os Kinks duraram até 96, dentre o quarteto original que gravou esse último disco com essa formação original, o Pete Quaife é o único que já morreu em 2010.
Os irmãos Davis, Dave Davis e Ray Davis, seguiram carreira solo e têm uma carreira solo ativa até hoje. Ambos lançaram recentemente seu disco solo, seu último disco solo. A banda também anunciou um retorno depois de 20 anos afastados, mais de 20 anos afastados, também para comemorar os 50 anos do álbum, e tem uma exposição em Londres que ainda está aberta para visitação em homenagem a esse disco, The Kinks Are the Village Green Preservation Society. Se tu ficou curioso para ouvir o disco, o link tá na descrição. Eu também quero pedir para tu compartilhar aí o vídeo com os teus amigos fãs de rock e comentar o que tu acha da carreira dos Kinks, qual a importância que tu vê desse disco na discografia deles. Comenta aí pra gente bater um papo sobre música. Tá certo? Até mais!